E nem sempre essa bagagem é do tamanho que a gente gostaria que fosse. Mas temos que respeitar. Não fizemos o convite? Então vamos respeitar, né? Vamos aceitar e tentar melhorar a situação ali. O Espiritismo mostra que, junto com as imposições da natureza, existe o desafio da convivência através da necessidade evolutiva. Não tem jeito. É um desafio conviver. É muito difícil conviver. Tem que se doar, tem que renunciar, tem que aceitar, tem que compreender. Senão, essa relação já começa fadada à derrota. Isso é fato, né? Não tem jeito. Antigamente, os rapazes não ouviam falar em TPM, mas a TPM sempre existiu. Mas Deus me livre, uma moça nunca falava para um namorado que estava menstruada. Hoje em dia eles participam disso tranquilamente e elas falam, ó, eu tenho TPM, não implica não que eu mato um nessa época, hein? Cuidado, cuidado, fica longe. E o pior que acontece, né? Algumas moças viram monstro aí nessa época, tem que ter cuidado mesmo, né? Tem tratamento, o pessoal faz. Mas isso sempre houve. Então, antigamente, quando elas davam aqueles ataques que quase matavam o marido, ninguém sabia por quê, era mais ou menos isso, né? E felizes dos homens que não tem que passar por isso. Então, é melhor passar pela situação até rindo, porque é com a outra pessoa que está acontecendo, não é com a gente, né? Então, ainda tem essa, né? Mas a vingança é que um espírito não tem sexo e pode reencarnar tanto em corpo masculino quanto em corpo feminino. Eu já falei que vou negociar. Na próxima eu quero vir em corpo masculino, né? Porque é muito difícil, né? É muito complicado. A gente, olha, eu que não estou acostumada com esses negócios de festa, eu não estou muito acostumada com isso, começou cedo a produção da mulherada toda. Todo mundo lá, né? Naquela coisa, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que produzir aqui, ali, acolá. No final das contas, a criatura olha pra gente, nem reconhece a gente, né? Tem noivo que quando a noiva entra, ele pensa que não é a noiva dele, de tão diferente que a criatura tá. Muda tudo, fazem uma maquiagem que parece que ela pertence a outra cultura, né? Vira até japonesa a moça, de tanto que puxa, né? Então, realmente, a produção para a mulher é complicada. E os homens ficam lá comemorando, bebendo um chopinho. Meia hora antes, todo mundo vai lá, toma seu banho, está lindo e maravilhoso na porta, vira para a gente e fala assim, mas você ainda não está pronta? Não é? Então, eu vou negociar, né? Eu vou mudar o esquema como se isso fosse possível, né? Não é assim, né? A gente renasce em corpos masculinos ou femininos por necessidade kármica e não simplesmente porque a gente quer, né? Mas o desafio da convivência é grande e a gente tem que vencer para poder evoluir, senão não evolui. É necessário substituir o amor-paixão, o amor-impulso sexual, que é instantâneo, num amor verdadeiro, num amor-sentimento que é projeto para a vida toda. E isso só acontece no decorrer do tempo. Mas esse amor-paixão, esse impulso sexual instantâneo, ele é fundamental. Se não tiver ele, não tem aproximação. Porque os olhos, os sentidos, né, a sensualidade fala mais forte nesse momento. E é isso que aproxima essas almas. Se não tivesse isso, elas não iam se aproximar, porque tem problemas umas com as outras, né? Então é importante que nessa fase, nesse princípio, nesse período, o celebrante, né, do casamento fez um casamento ecumênico muito bonito. Ele é até um pastor presbiteriano, mas ele faz casamentos fora das igrejas, nos clubes, né, nos lugares onde ele é convidado. E ele fez uma preleção belíssima e ele ainda falou que eles aproveitassem muito aquele momento ali, que era um dos mais importantes da vida deles. Era onde aquela paixão, aquele sentimento, aquela afeição estava no auge, estava no cume, para que depois fosse transformado em amor.
mas que eles lembrassem, que eles mantivessem aquilo ali muito vivo, porque aí isso ajuda também nos momentos de dificuldade pelos quais eles vão passar, como todos vão passar. Então é importante demais esse amor-paixão. Ele é fundamental no início, como as paixões são fundamentais no início da evolução do ser. Se não fossem as paixões, o ser, a alma não evoluiria. Porque o que faz que a alma descubra, trabalhe, aconteça, é a paixão por alguma coisa. Depois que isso acontece, aí entra aí a racionalidade, né, o sentimento mais puro que vai controlar essa paixão. Então, aí que vai aquele trabalho acontecer de cada um, né, de ambas as partes ou das pessoas de uma maneira geral. Jesus foi um apaixonado pelo amor sublime. E foi isso que ele passou para todos nós. Então, essa paixão que ele tinha, né, pelo Pai, pelo Criador, pelo seu semelhante, que impulsionou aquela alma já tão evoluída a fazer o seu trabalho. Então, as paixões é que vão colocando para frente o ser e vão fazendo que ele evolua. E no casamento também, ela não é nociva, ela só é nociva quando ela para nela. Quando eles não conseguem contornar e controlar essa situação, aí acaba tudo. Agora, quando ela vai sendo aos poucos transformada em amor verdade, em amor sentimento, que aí é projeto para a vida toda, o casamento tende a dar certo, né? Tende a ser vitorioso aí no decorrer do tempo. Para frutificar, pede empenho diligente e consciente de ambas as partes. É muito difícil uma parte só. Por isso é que a doutrina espírita, ela não é contra a indissolubilidade do casamento. Porque há uma importância, uma necessidade que as partes queiram estar juntas, queiram continuar aqueles sentimentos, que é muito difícil uma parte só trabalhar e vencer. É muito difícil. Então, normalmente, não dá certo quando uma desiste do seu compromisso. Aí é que tem que se pensar muito nessa questão, né, de estarem ou não juntos, porque aquelas alianças não representam algemas na vida de um casal, e sim um compromisso de infinitude, né, porque a aliança não tem fim, ela não tem início, ela não tem fim, ela é redondinha. Então, é uma simbologia de como deve ser o amor que vai acontecer ali daquela união. Não tendo início, não tendo fim, né? Sendo ali uma sublimação da afeição e da paixão que unem esse casal para que eles possam formar família. Aqui nós temos tipos de casamentos. Existem muitos tipos de casamentos, mas a gente fez aqui uma divisão bem legal para se entender isso. Ó. Casamentos acidentais, encontro de almas inferiorizadas sem qualquer plano espiritual. Então é aquela coisa, não foi uma escolha dessas almas na dimensão dos espíritos, não houve um planejamento. Então isso acontece, esses casamentos acontecem muito por conta das investidas modernas de sexualidade, né? Naqueles ficares ali, né? Vai para uma festinha, como a outra moça lá se encantou lá pelo André e queria já partir para os finalmente. Quer dizer, pode acontecer daí uma paixão grande até e um casamento acontecendo, mas seria um casamento acidental, porque os casamentos planejados não são dessa forma que eles acontecem no dia a dia da nossa vida, né? As almas vão se aproximando pouco a pouco, vão se conhecendo de alguma forma. Quantas vezes aqueles amigos, né, que foram amigos ali na escola, foram companheiros ali da escola, mais tarde, e foram amigos assim de convivência, e mais tarde descobrem que tem muito interesse afetivo um pelo outro, né? Então, são casamentos planejados que vão sendo amadurecidos
né, no seu relacionamento até que eles aconteçam de fato. Os casamentos, aí é aquela questão, mas se um casamento acidental acontecer, como é que fica aquela escolha que o Espírito fez? Que se ele optou por casamento, se ele optou por união matrimonial, ele fez uma escolha. Não vai acontecer. É nesse sentido que a gente fala que os planejamentos são flexíveis. Caso as almas interfiram e se antecipem nas uniões, aquele casamento planejado não vai mais acontecer. Por quê? Aconteceu um acidental. E isso não é brincadeira, união não é brincadeira, união sexual não é brincadeira, para se fazer como se fazem aí hoje em dia esses jovens, né? Então não é brincadeira, não existe união sexual somente no plano material, ela sempre tem uma repercussão muito grande no plano espiritual. Então não há uma conjugação de energias materiais e espirituais nesse ato. Então, a alma que optou, né, que acabou se antecipando, ela não está com a encarnação dela perdida. Agora, ela vai ter que dar conta. E vai ser difícil, porque uniões acidentais são uniões complicadas, né? São uniões muito sem base, muito sem raízes, e é mais complicado para a alma levar a termo. Mas aí, se ela não levar, ela está assumindo compromissos muito grandes para a próxima encarnação. Não pôde ficar com outro que planejou, e essa também não deu muito certo. Mas como é que eu vou saber que é aquela pessoa? É só não forçar nenhuma barra, né? Aquela forçação de barra que acontece muitas vezes, deixa as coisas acontecerem normalmente, né? Porque aquela pessoa que está destinada, eu não gosto muito desse termo, mas que está destinada pela escolha dessas almas, que essas almas fizeram, essas pessoas realmente elas vão se encontrar. No momento ou no outro, elas vão se encontrar. E às vezes a gente fala, gente, como é que pode? Fulano encontrou fulano de uma forma, é assim mesmo. Deem tempo ao tempo, quando tem que ser, será e vai acontecer. Agora, quando começa a forçar muito a situação, quantos jovens, gente, nós sabemos, quantas pessoas procuram até centros mediúnicos para casar. Isso existe. Há pouco tempo uma moça veio me perguntar se aqui fazia esse tipo de trabalho. Eu falei, não. E nem faço. Se você quer uma opinião, você nem me pediu, mas eu estou te pedindo para você nem fazer. Mas acontece? Acontece. Acontece. Almas inferiorizadas, almas fragilizadas, acontece. Então forçam barra, né? Às vezes seduzem o namorado da amiga, ele a mesma coisa, e são forçações de barra que vão acabar numa união aí infeliz. Então deixe que as coisas aconteçam normalmente, porque os espíritos protetores, os anjos da guarda, eles se encarregam de aproximar as almas que devam se unir nessa terra, né? Temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não adianta também ficar encerrado numa concha. Olhos de ver e ouvidos de ouvir, que vai aparecer aquele, né, que foi a escolha que fizemos, ou aquela que foi a escolha feita, porque isso há interesse na equipe espiritual que direciona, não é, esses casais para o mundo, essas almas para o mundo, e que torcem pela felicidade, pela vitória dessas almas, né, nas encarnações. Os casamentos sacrificiais é o encontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada. A gente vê muito isso acontecer, tanto que às vezes a gente fala assim, meu Deus, como é que fulana conseguiu, né, conseguiu arrumar uma criatura daquela para casar.